faço algumas supervisões com garotas que estão em escolas públicas, né? São Vicente, a coisa está bem complicada, né? Então, eu acho que é um serviço que nós estamos necessitando de profissionais dentro da escola, psicopedagogos mesmo, para orientar essas famílias. Sim, Para e nessa orientar. orientação, André, é bom lembrar que, por exemplo, esse diagnóstico que eu falei da Luana de TDAH, depois de anos, né, que agora foi Não era. não é, né? Não é. Então, assim, ela veio com esse diagnóstico desde os 9 anos, né? E agora, ela já está quase um ano, né, nessa terapia, e não é. Ela tem, sim, foco, ela tem um distúrbio de foco, né? Ela precisa centralizar os estudos dela, mas por uma questão de um monte de coisas exageradas, né, da mãe, de ter feito com ela na infância, tipo, brinquedo demais, brincar demais, muitas coisas que foram demais, que são pontuadas, né, hoje em dia na terapia, e que sim, a gente erra mesmo, né? Eu também sou humana. Nós não temos manuais Isso, não de temos mãe. manuais de manual, mãe, né, gente? Não temos manuais. Faz o que acha que é melhor, né? E hoje em dia está aí, né? Sendo... É. Conseguindo andar com suas próprias pernas. Então, é bom relatar que tomem cuidado também com os seus diagnósticos. Não vá só em um lugar. Não vá só em um lugar. Agora, imagina assim, a dificuldade que você colocou e a dificuldade também, Cláudia, você que é professora, né? Professora e na sala de aula, a dificuldade do professor, que também não tem a formação para identificar, né? Eu acho que você passou por isso. Conta um pouco. Passei, sim. O que acontece nas salas de aulas, quando fui pedagoga o ano passado, até o ano passado, mas isso é o geral, eu acompanho paciente minha em escola, só que assim, o que acontece? Hoje as escolas, elas colocam as crianças lá, uma sala com 24 alunos, 22, 4 crianças laudadas numa sala, fora as outras crianças que, né, a gente que tem um olhar, a gente, peraí, tá ali, eu tô ali todo dia, então já tem um observar, assim, olha, tem mais crianças ali que tá em investigação, assim, olha, como um professor vai trabalhar com aquilo, com 4 crianças laudadas, fora as outras crianças, são 3 grupos, um grupo de crianças laudadas, o outro grupo com crianças que você tem que trabalhar o pedagógico e o outro grupo que você, poxa, mas não tem lauda, mas, poxa, eles apresentam um comportamento assim que tá fora, né? Então, assim, os professores não têm a formação adequada para lidar com aquelas crianças. São culpa deles? Não, porque a escola tem que ver isso, direção, né? Que a gente estava falando de direção, coordenação, tem que passar, mas não. Coloca as crianças lá, não se sabe, eu pergunto para o professor, eu falo assim, mas qual é o laudo dele? Eu não sei. Eu, como pedagoga, eu sempre exigi isso. Eu falei assim, poxa, o que essa criança tem? Tem laudo? Tem, então me dá. Eu quero ver, eu vou dar uma olhada, eu vou estudar em cima daquilo ali. Mas, assim, o que é lamentável hoje é justamente isso. Os professores não têm formação, aí a escola, tipo, a criança não tem mediadora, ou seja, eu pergunto, como que essa criança fica lá, como é que aquela criança fica lá na escola o período da manhã todo ou o dia inteiro? É feito algum trabalho com eles? Então, aí o caminho seria, por exemplo, um professor que está lá na sala de aula identifica alguma coisa. E aí vai para a direção, e a direção, então, aí resolve chamar os pais. Isso. Aí tem a dificuldade que vocês já colocaram do aceite dos pais de Começa que deveriam ter. Aí começa esse primeiro trabalho, que é com os pais, fazer eles se conscientizar, né? Aí, porque é muito difícil, a maioria muitos pais não aceita. Então, aí a gente vai fazendo aquele trabalho, se o professor tem aquele olhar diferente, assim, diferenciado pela criança. Aí vem o trabalho com a direção, professor, com os pais. Tá, conseguiu aquele trabalho, agora a gente agora o trabalho dos pais com a criança. Procurar vai levar a criança para fazer uma investigação. Mas a família, a escola orienta algum lugar já conceituado? O ideal deveria, né? Esse é o nosso ideal. Os pais,
Sonho. fica assim, Já tivesse... e agora? E agora? Que Isso. psicóloga, Ah, isso. qual profissional, Exato. qual. Aí Já passa estão por tudo isso, perdidos passa por tudo nesse isso. processo. Os pais já estão perdidos, já tem aquele, já levaram aquele Caramba, choque, aquele baque. gente. Aí, pô, o que fazer? pais precisavam Mas de eu vou equipe. levar nessa aqui. Pô, mas a André me indicou. Será que ela é boa? Será que vai resolver o Quando problema não, do manda meu para a filho? clínica. Quando não, né, a escola... Por exemplo, no caso de escola particulares, a maioria das crianças são levadas às clínicas. Só que tem algumas clínicas que é... O que acontece? A psicopedagoga está lá 3 meses trabalhando com aquela criança. Só que aí a clínica resolveu que aquela psicopedagoga é muito boa, tira ela da sua função e sobe ela de cargo. Aí esta criança, ela vai passar por outra psicopedagoga que vai pegar ela do começo, quer dizer, essa criança não tem uma continuidade. Então, eu, de verdade, oriento, e aí é um pedido pessoal, as clínicas deveriam de começar, as psicopedagogas, terapeutas, ABA, deveriam de começar com as suas crianças no começo do ano e terminar com essas crianças até o final do ano. Para que a criança desenvolva, pelo menos naquele ano que ela precisa. Não é mudando de psicopedagoga a cada 3 meses que essa criança vai ter resultado. Não tem como, isso não existe. Não existe nem para adulto isso. Sim, isso E no caso assim você- também, né? Lógico, a grande maioria dos professores tem a dificuldade, sim. Mas eu também identifiquei muitos professores indo em busca para tentar ajudar, sabe? Porque isso também já faz um diferencial. Porque se o professor, mesmo sem diagnóstico, ele consegue perceber o que a criança consegue, o que ela consegue que eu posso ajudar, né? Qual Então, que é se é dela? uma educação infantil em que eu percebo alguma situação, eu uno a classe, eu canto, eu dou uma atenção maior para aquela criança que eu estou percebendo ali, que está com mais Inclusão. dificuldade. Incluir dentro do trabalho. Eu vou contar uma história, ela está perdida. Peraí, eu vou criar uma estratégia para manter Trazer ela do essa meu criança. lado, né? Ou, porque assim, ontem eu estava até pensando, né, quando eu estava para vir para cá e tal, a primeira escola que eu trabalhei foi uma escola Montessori. Então, Maria Montessori foi aquela que olhou para a criança e percebeu, nem todas as crianças pensam iguais, Isso. na mesma idade, né? Sim. E ela, uma médica que enfrentou a história dela, gente, olha, quem não viu, assista, Maria Montessori. Adoro. Linda história. A luta daquela mulher na época, né? Então, a construção, já o método Montessori foi criado para crianças com dificuldades, né? E ela teve resultado, crianças de classes sociais inferiores. Sim. Então, ela teve esse resultado. O que ela fez? Ela trabalhou individualmente com uma turma grande, tá? Ela consegue, o método Montessori consegue trabalhar dentro da sala de aula com várias turmas. Então, eu organizo Sim. essa turma aqui, ó, vai ler. Então, eu boto os livros. Aí, essa aqui vai mexer com um quebra-cabeça, essa aqui. E aí, eu dou atenção naquele momento para aquela criança que precisa de mim. O método de alfabetização é individual, não é junto. Então, tem criança que dentro da sala de aula está aprendendo a letra A e um que já Tá está... lá no Z. Já foi. Já andou. Entende? O respeito O individual. respeito do seu tempo. Então, mesmo sem o diagnóstico, acho que dá para fazer alguma coisa, né? Se o professor conseguir trabalhar, né, Sim. se tiver esse olhar diferenciado. Sim. Se o professor tem esse olhar diferenciado, a gente consegue sim. Porque eu sempre fiz isso, a minha vida toda a gente sempre Sim. fiz isso. Mas é raro isso. É raríssimo Sempre porque que eu dá passo, são trabalho. escolas que eu passo, Não, é mas muito são raro. muitas classes também, Não, são né, muita classe, gente? mas um professor... Às vezes você dá aula em 7 classes num período, depois você vai para outra escola e dá mais não sei quanto. Como é que Sim. você... Aí, assim, antes se tinha todas essas crianças atípicas num lugar só. Aí tem a lei que elas têm que socializar e estar dentro, junto com outras crianças, né? Mas, inclusão. Mas me parece, assim, é bom, as leis são boas, mas faz a lei, depois Prática. joga, se vira. Cadê a prática? A prática e assim, as condições para As isso, né? condições. E aí deveria ter o laudo,
Então, já é a dificuldade de ter um laudo bem Laudo feito. atualizado Atualizado. a Agora, cada 6 meses. dentro né? da escola, Dentro da tem, me escola. parece, algumas funções que têm que ser cumpridas. Vocês podiam me explicar? Quem que vocês falou aqui? Mediadora, falou de... Qual é a função de cada uma? Assim, a função da professora, né, regente de sala de aula, é construir um PEI, né, um plano individual de trabalho com aquele aluno. Porque ali você já percebeu que existe uma dificuldade de aprender como o amiguinho. Então, eu tenho que criar uma forma, uma estratégia para mim poder avançar com essa criança. Então, aí sim, a mediadora é aquela que vai aplicar esse trabalho orientada pela professora. Então, a professora, ela tem lá o plano de trabalho dela, né? O planejamento anual, o planejamento semanal. Isso tem que acontecer, né? Então, assim, a mediadora vai pegar esse plano. Então, essa semana eu vou trabalhar isso, isso. Ah, então tá. Como que eu vou trabalhar? Olha, nesse momento você vai pegar a criança, você vai sentar ali, você vai apresentar um jogo, você vai trabalhar as letras móveis. Não sei, aquilo que a professora acha que tem que ser feito didaticamente, né? Mas se ela também não tem a formação de como funciona uma criança atípica, como é que ela sabe que tipo de estratégia ela tem que utilizar para ter um avanço? Então, na verdade, se a criança ela é uma criança que apresenta uma questão, mas não tão gritante, tá? Porque, assim, existem crianças que participam, mas não tanto, Níveis, né? né? Tá. Não tanto, mas dá para você trabalhar com a criança, porque na educação infantil se trabalha muito lúdico, né? Você trabalha o parque, você trabalha o brinquedo, lavar a mão, a higiene, o sentar, o comer, a autonomia. Então, isso dá para você trabalhar, Social. né? Que é aquela parte onde a criança vai desenvolver a autonomia, a independência. Então, o professor regente, quando as crianças têm o laudo, na maioria das vezes eles têm um auxiliar ou eles têm as mediadoras, né? E Que as seriam, mediadoras, tá. seriam E a os T, que é E uma a T, outra que é função. outra função. Nesse caso, se uma escola tem isso, por exemplo, eu estou na escola da tarde, que eu sou a psicopedagoga lá da escola, né? Eu atendo como AT, né? E o que acontece? Eu posso, junto com a professora, e é legal que exista essa parceria, né, com a professora regente da sala, porque tem pessoas que não conseguem ter essa parceria com as professoras. Eu estou dando uma sorte grande que eu estou tendo essa parceria. Então, por exemplo, a professora, ela te mostra o que ela vai dar, né? E aí ela chega para você e fala, agora eu preciso do seu auxílio. Então, você fica ali ao lado da criança, você faz a tua parte pedagógica, né, trabalhando o método ABA, e a criança desenvolve a mesma coisa que as outras estão fazendo. Ele está fazendo, só que de uma outra maneira, né, de uma forma adaptada. E eu tenho um que nem precisa adaptar, ele faz tranquilamente. O do ano passado, que eu trabalhei nessa mesma escola, ele precisava que adaptasse os materiais para ele. Só que a professora me passava, a gente conversava sobre o semanário que iria acontecer e nós dois adaptávamos o material. Então, foi assim, gigantesco o trabalho com ele. Foi maravilhoso, só que dá trabalho. Precisa saber se o professor regente da sala permite e precisa saber se eles estão em parceria. Porque tudo precisa ser uma parceria para que a criança se desenvolva. Precisa ter a parceria da escola, precisa ter a parceria do professor, o professor com a TI, com a T, com a mediadora, com o auxiliar, para que essa criança atípica, ou até as crianças da sala, funcionem dentro do pedagógico, né? Para que as coisas funcionem. Então, tudo é uma parceria. E quando você fala da questão de o como adaptar, é aí essa parceria que você precisa. No método ABA, a gente sabe como adaptar. Que é a AT. Porque assim, porque na verdade, o atendente terapêutico, ele é aquele que vai aplicar os programas da terapeuta. Sim. Ah, tá. Tá? Então, a criança foi avaliada, a gente chama de supervisora de caso, tá? O ideal é que, se for uma equipe multidisciplinar, uma é a responsável pelo caso e ela monta o programa para as diferentes multifunções dos outros profissionais.
tá? Então, a criança tem problema de fala. Fono, psicopedagoga, psicóloga, talvez música, talvez entre no programa, vai depender do que ele vai avaliar. Por quê? Porque essa avaliação, ela gera um gráfico. E quando você olha para esse gráfico, você identifica ali quais são as necessidades da criança, quais são o que ela sabe e as barreiras. O que embarrera ela para avançar? Aí você programa isso. Você faz um programa em cima disso. Então, essa atendente terapêutica, ela vai para a escola e ela vai aplicar o programa e vai, junto com a supervisora, fazer a supervisão. Então, ela pode filmar, ela pode falar, olha, isso aconteceu. E a supervisora vai falando, sei, ele fez isso, fez aquilo. Então, tá. Então, a gente pode mudar essa estratégia. Entendi. A gente acrescenta isso, tira isso. Muito bom. Na hora que ele for fazer isso. Por quê? Existem as técnicas do programa ABA, tá? São imagens visuais, são aplicativos de celular. No caso, que nem ela falou, a criança tem sensibilidade com barulho, a gente coloca um fone, né? A gente direciona. A criança ela tem 10 anos, usa fralda. A gente monta um programa. Para fazer o desfraude tanto em escola quanto casa. Entendi. Né? E que nem ela estava falando, ressaltando, tudo isso que ela falou. A criança na escola, ela apresenta um comportamento. Em casa, outro. Clínica, outro. Escola é o tempo que a criança passa. A criança passa mais tempo na escola do que em casa, do que em clínica. É fácil. Na clínica, ela vai passar um atendimento, vamos colocar aí, 40, 50 minutos. Na escola, 4 horas, se for meio período, se for dia inteiro, 8 horas. Então, assim, na escola, ela vai apresentar comportamentos, a gente fala, comportamentos inadequados. Muitos. Aí, que nem aplicador, a gente estava falando da aplicadora ABA. Então, é onde a gente vai fazer a observação para a gente extinguir esse comportamento. A gente leva isso, que nem a T está lá, que é atendente terapêutica. Então, ela vai observar, ela vai anotar de quanto em quanto tempo. A gente precisa fazer uma análise funcional? Vamos fazer uma análise funcional. Então, o que a gente tem que fazer? Extinguir esse comportamento dela na escola. Mas olha, ela só fica deitada no chão, ela se arrasta no chão, fica pulando. Porque a criança típica, na escola, ela apresenta comportamentos que ela não vai apresentar na clínica. Sim, são outros estímulos, às vezes, né? Lá em cada lugar. Então, a gente precisa dessa equipe para poder fazer esse trabalho. Eu falei assim, olha, então vamos fazer desse jeito. Olha, a gente vai montar o plano, então vamos ela está mordendo? Vamos extinguir a gente tem que extinguir esse comportamento. Isso. Da mordida. Ela tá batendo. Ela tá chutando. Ela tá deitando, ela fica se arrastando no chão. São comportamentos que a gente tem que extinguir. Porque assim, a gente trabalha o ABA, a gente não pode deixar aquilo ali persistir. A gente tem que fazer com que aquilo a gente vai extinguindo aos poucos. Chegou naquela fase de extinguir, ótimo. Então, vamos lá para outra observação, não é isso? A gente sempre trabalha desse jeito. Porque o papel da AT é justamente assim. Ele não é eterno na vida da criança. Sim. É a ponte entre a criança e o professor.